Então, só para relembrar rapidamente, né, um sketchzinho do que a gente fez na aula passada, a gente falou da simetria local de isometria, aí mostramos que a isometria a simetria global da isometria, ainda não falei da simetria local de isometria, só mencionei, mas não fizemos. Aí falamos da isometria, das isometrias como uma simetria global, mostramos a invariância, os geradores das isometrias são os vetores de Killing da variedade, e aí mostramos a invariância da ação do modelo sigma sobre transformações globais de isometria, que a gente escreveu dessa forma, né? A variação infinitesimal dos campos do modelo sigma, sendo aqui parâmetros, né, associados aos vetores de Killing. E mostramos então que havia, né, uma simetria global, né, simetria global, essa isometria aqui é uma simetria global. E mostramos então que a ação do modelo sigma tinha essa invariância. Então, a ação invariante. Falta ainda, não fizemos ainda agora, vamos transformar essa isometria em simetria local e fazer o quê? Né? Mais à frente, né? Falamos sobre isso na aula passada, né? Boa tarde, boa noite. Então, a próxima aula, mais à frente, a hora oportuna, nós vamos falar, vamos retomar essa discussão. Nós paramos essa discussão na aula passada, mostramos a invariância, né, da ação do modelo sigma sobre transformações de isometria, né, devido a essa relação aqui, devido à chamada equação de Killing, né? Os vetores de Killing satisfazem a essa equação diferencial na variedade, né? Essas derivadas são derivadas por variante na variedade. Então, essa relação aqui foi crucial para estabelecer a invariância da ação do modelo sigma sobre essas transformações globais. Então, é uma simetria não abeliana que está lá, ainda global. Mais à frente, nós vamos fazer essa simetria que está local. Na aula passada, nós também discutimos, e aí abriu uma certa discussão, os férmions no modelo sigma. Então, não vou refazer, só vou retomar aqui, falar o que a gente falou. Então, os férmions, né, eles vão ser colocados no modelo sigma com uma característica especial. São férmions do espaço-tempo e carregam um índice de vetor da variedade alfa. Então, quer dizer, eles são férmions do espaço-tempo, espidores do espaço, está melhor colocar espidores do espaço-tempo que se transformam como vetores na variedade alfa.
essa discussão, eu não sei se foi o Pico, mas alguém chamou atenção, abriu uma discussão que a gente pôde encaminhar sobre ferros em mais dimensões para você. Você, né? Quem falou? Falando sobre ferros em dimensões mais altas, aí a gente, para poder distinguir aí, né, essa questão aqui. E aí nós também, na aula passada, fizemos o acoplamento, né, mínimo e não mínimo de ferros ao modelo sigma. Né? Então, isso aqui foi o que foi feito na aula passada. Acoplamos, né, minimamente, via derivada covariante, né? Mestre, não. Termina de escrever. Pode falar? Na última palavra, espaço alto. Espaço alto. O Edson. Obrigado. Espaço alto. Então, nós acoplamos os verbos minimamente, né? Via derivada covariante. E não minimamente. Via curvatura. Então, foi o que a gente fez na aula passada, né? A introdução dos termos é importante, que nós colocamos em conexão com a física de Harvard, onde se fala dos modelos sigma, dos chamados modelos Kirac. Por enquanto é isso aqui. Agora eu queria chamar a atenção, depois nós finalmente, né, no final da aula, a gente realizou o Power Counting e a gente mostrou, né, também na aula passada, no final da aula passada, né, ao final, mostramos porque os ao final mostramos, né, que o Power Counting indica a normalizabilidade apenas em duas dimensões. Então é onde os modelos sigma são renormalizados. Dei as referências, até para quem quiser aprofundar um pouquinho essa questão, dei a referência para o trabalho, que foi a tese do Daniel Friedan, e dei também a referência do trabalho do Luiz Álvares Gomet, Mooke e Friedman, que foi também estudo. Opa! Oi, João, tudo bem? Tranquilo? Você foi me mandar? Não tinha ninguém não, mas eu não deu ninguém, todo mundo tá. Quer dizer, mas está aberta essa aula, a máquina geral ligada, pode falar. Se tivesse alguém chegar aqui, eu não consigo. Tá combinado. Um abraço aí. Então, nós mostramos, falamos disso e dei as duas referências. A referência fundamental é a tese do Friedan, que ele mostra como renormalizar modelos sigma em duas dimensões. O trabalho é bem didático, porque a tese do doutorado é uma parte da tese do doutorado dele. É um trabalho interessante, vale a pena ler. Eu vi a referência, é o Annals of Physics, né? Não, é Publications of Mathematical Physics, e é interessante esse artigo, porque ele faz assim, uma abordagem via relatividade geral, mais geometria riemanniana, introduz um sistema de coordenadas muito especial, chamado coordenadas normais. Essas coordenadas normais, ele reparametriza, então ele escreve os campos do modelo sigma em função das coordenadas normais. E é um truque muito interessante para fazer cálculos tensoriais mais complicados. Você vai para as coordenadas normais, onde as conexões são zero. Como as conexões não são tensores, se elas não são zero no sistema de referência, você pode sim escolher um sistema de referência onde você anula a conexão, porque ela não é um tensor, então ela não pode ser zero em todos os sistemas de referência. Então você vai para um sistema de referência especial, onde você anula a conexão, a equação da geodésica, então,
fica uma equação diferencial de segunda ordem sem um termo homogêneo, uma equação linear, e aí você escreve todas as coordenadas em função dessas chamadas coordenadas normais, que você transforma as coordenadas do espaço-tempo localmente em coordenadas normais. O cálculo fica muito simples e foi assim que ele usou para fazer a quantização do modelo Sigma linear. Vale a pena ler a tese, ler esse artigo que eu dei a referência para vocês. Eu não dei a referência exata, mas é o Daniel Friedman, é o que eu me indiquei só na física, eu acho que foi 1982 ou 83, quando ele defendeu a tese. Dei também a referência das aulas do Sunil Mukhi, lá em Trieste, em 85, sobre o modelo Sigma linear. E também dei a referência do trabalho do Sunil Mukhi com o Luiz Álvares Gouveia, orientador deste, o Daniel Friedman, também sobre uma publicação sobre quantização e renormalização de modelos de sigma não lineares em duas dimensões. Os modelos de sigma lineares, como eu também falei na aula passada, eles ficaram muito importantes ao longo de todo o período de primeira quantização das cordas, né? Porque se você quiser olhar teoria de cordas em primeira quantização, não em segunda quantização, a física é a física do modelo de sigma não linear. Então, eles são paradigmas de modelos muito importantes. Fora as aplicações que a gente vê em outras áreas da física, como física de partículas, física drônica, sobretudo, né? Onde se estudam os chamados modelos quirais. Os modelos quirais, né? Teoria de perturbação quiral, eu nem vou dar aqui, poderia dar, porque no outro curso, no curso do ano passado, de verão, nas atividades formativas de verão de 2017, do 2019, foi o Yuri que deu. O Yuri deu esse ano supersimetria. No ano passado ele deu modelos quirais, teoria de perturbação quiral. Então, quem quiser olhar um pouco sobre a aplicação de modelos sigma, né? A sigla em inglês aqui, que é Carrier Perturbation Theory, né? No site do professor Lobão. Ele deu, eu acho que foram 5 ou 6 aulas, né? Ele preparou muito bem, faz uma aplicação interessante, inclusive a física de átomos, tá? Então, é desnecessário repetir aqui. E no ano passado, nesse curso, que eu estou dando teorias efetivas, que eu estou mudando um pouco, não está sendo igual ao do ano passado, mas o Yuri também deu 2 aulas, assim, mais resumidas sobre teoria de perturbação quiral. Tá? Então, eu só estou deixando a referência, né? Quem quiser olhar isso aí é uma coisa importante. Nessa área aqui, se alguém quiser ver um review mais sólido, né? Assim, um review longo, né? Que faz todo o histórico da área e também os problemas mais importantes, o estado da arte da área, tem papers interessantes, né? Quer dizer, tem reviews. Tem o Minkowski, ou eu nem lembro se primeiro o nome dele, mas tem um review do Minkowski que é mais ou menos anos. Esse Minkowski, eu Não, é para bem mais recente. O Minkowski da época, o Minkowski daí na Inverna. Eu já tive o Minkowski é anos 90. Tem os artigos também do ex-colega meu da CISA, o Stefano Bellucci, também mexeu com isso. Bellucci. Vocês procurando nos archives, né? Procurando Chiral Perturbation Theory. São 2 diferentes, né? Oi? São 2 textos diferentes. São 2 textos diferentes. São 2 textos diferentes. O Minkowski fez uma coisa e
Bernoulli fez. Tem bastante coisa assim sobre teoria de perturbação quiral. Me parece também que tem umas aulas de Jesus de alguns anos atrás, de um espanhol também, que são muito boas. São aplicações do modelo Sigma. Então, isso eu não vou dar aqui porque é material interessante, mas tem assim, as aulas do Yuri seriam suficientes para quem quer ter uma ideia, quer ganhar um impulsozinho na área. Bom, aparece também na supergravidade, né? Supergravidade aparece direto. O modelo Sigma não linear, acoplar matéria. Eles são fundamentais para você poder acoplar matéria com supergravidade. Então, o setor de escalares é todo o modelo Sigma não linear. Se você quiser acoplar campos escalares com gravitação, né, normalmente a gente acopla campos escalares com gravitação, simplesmente acoplando com a métrica, porque a derivada covariante não precisa, né, colocar a conexão, porque o campo é um escalar. Mas você coloca o acoplamento com a métrica, com o determinante da métrica, o GNMIC, tudo bem. Agora, se quiser colocar na supergravidade, os escalares eles não entram isoladamente, eles têm que formar um modelo Sigma não linear para poderem se acoplar na supergravidade. Tá? Bom, agora, um tópico importante, né, da nossa área, né, matéria condensada também, provavelmente na cosmologia também, é a quebra espontânea de simetria. Seja ela global ou local. Vou botar a sigla em inglês, tá? Espontânea simetria. Então, seja ela uma simetria global, e aí a gente tem um especialista sentado aqui na sala, com tudo fresquinho na cabeça, que peça de mestrado, tudo aí. Então, a quebra espontânea da simetria se a simetria for global, nós já sabemos que aparecem os chamados bósons de Bose. E se a simetria for local, os bósons de Goldstone, né? Os bósons de Goldstone desaparecem, né? Então, os bósons de Goldstone. São vistos pelos campos vetoriais, né? Os bósons de Bose. Na parte longitudinal, componente longitudinal. Os bósons de Bose. Só uma descrição. Bom. Então, esses são fatos importantes. Agora, o que tem isso a ver com o modelo Sigma não linear? Vamos só pegar um exemplo simples para poder esquentar, só para a gente assim, ganhar uma ideia muito clara, e depois a gente passa para o caso mais geral, para o caso não abeliano. Vamos imaginar o seguinte, então, o que a gente vai estar procurando, então, é uma possível relação entre o fenômeno da quebra espontânea da simetria e o aparecimento de modelos Sigma, né, na quebra espontânea da simetria. Então, vamos, né? Buscar, relacionar modelos Sigma, fenômeno da quebra espontânea da simetria. Vai procurar fazer. Bom, vamos só para iniciar, assim, para a gente ganhar um V0zinho, vamos só retornar uma questão aqui de identificar, só para a gente identificar rapidamente aqui bósons de Bose. Só para a gente identificar os bósons de Bose. Vamos pegar um modelo 1, só para a gente não ser feio, né? Pegar o caso 1 e vamos pegar então um campo escalar complexo, né?
campo escalar e o seu complexo conjugado, o campo carregado sobre o. Vamos fazer aqui escrever aqui o lagrangiano típico do modelo de Higgs, né? Então, a gente aqui está falando de uma quebra ainda, quer dizer, simetria ainda global. Bom, então, vou pegar o nosso lagrangiano aqui, que seria algo desse tipo aqui, Demi, Casaveriano, né? Então, Demi aqui está, Φ, e vamos colocar aqui o potencial, digamos, né? Típico potencial de Higgs, né? Oi. Precisa da derivada covariante, no caso da simetria global? Não, de simetria global, né? Não precisa, não. Obrigado. Estou pensando na simetria, deixa eu ficar errado. Estava pensando na simetria local, não precisa, está errado. Limite está, a simetria global ali, é suficiente para mim. Só quero mostrar como que a gente identifica o bóson de gozo, depois a gente vai para a simetria global. Então aqui é a simetria global. Bom, então, aqui é o tipo potencial de Higgs, a gente vai estar trabalhando na fase, né, que há quebra espontânea, como nós sabemos que o parâmetro M2 é negativo. Então, esse parâmetro M2 é negativo, a gente sabe que então, tem-se um valor, é o que a gente chama, né, a configuração de mínima energia do campo φ, que é a configuração de campo φ constante, né, que é o hamiltoniano, a densidade de energia que sai daqui, nós sabemos que vai ser módulo do φ ponto ao quadrado mais o módulo do gradiente de φ também ao quadrado mais o meio de M2 φ2 que está aqui, a módulo de φ ao quadrado aqui também e mais esse fator aí. A gente toma, claro, M2 negativo e lambda positivo, então garante a fase de quebra. Então, lambda é um parâmetro positivo. Então, nesse caso aqui, a nossa energia positiva é não negativa, né? E aí, claro, a configuração de mínima energia é aquela que o campo é constante no tempo e o campo é constante no espaço. É o que vai minimizar a energia. Então, o mínimo da energia sai daqui e a gente ganha esse famoso mínimo, né? Que é o módulo de φ, zero, o mínimo de energia, a configuração de mínima energia, é o módulo de φ zero, que a gente chama de V, e vai dar, quando a gente vê isso aqui, ficar M2, né, vai ficar a raiz quadrada de menos M2 sobre lambda. Então é como a gente tem, né, naquela fase quebrada, e aí a gente sabe que esse V, esse φ zero é complexo, então tem todo um círculo, né, infinito de vácuo. Só estou recapitulando uma coisa que vocês devem já saber. Aonde eu quero chegar? O que a gente quer chegar aqui é que a simetria abeliana aí, né, a simetria global aí, é a simetria de fase. A simetria da qual nós estamos falando, a simetria 1 e então, vamos dizer que seja assim, né? Tem um parâmetro global aqui, que nós estamos chamando de alfa. E aqui, eu não vou colocar aqui a carga, vou deixar um pouquinho uma carga aqui, que só tem um objeto só, então está assim. Então essa é a simetria, né, que é a invariância dessa equação, desse lagrangiano, porque alfa é um parâmetro constante. E aí a gente sabe, então se a gente fizer essa transformação de simetria, fazer a transformação infinitesimal de simetria, isso aqui vai dar para nós e alfa φ. Vamos dizer que esse campo aqui possa ser escrito, né, em duas, é um campo complexo, contendo uma parte real, vamos chamar de Q, e uma parte imaginária, vamos chamar aqui de Psi. Então, vamos escrever o nosso campo nessa representação, nessa parametrização. E aí vamos tirar essa transformação. Quem vai ser o nosso delta Q? Então, nosso delta Q vai ser a parte real disso aqui. Então, a parte real delta aqui vai pegar a parte imaginária desse cara aqui. Então, vai ficar menos alfa psi. E o delta psi é a variação da parte imaginária, que é o TI aqui, o alfa é um parâmetro real, vai ser alfa aqui.
Essas aqui são as transformações desses campos, né? As transformações globais das duas componentes desse campo. Agora, nós sabemos que, na verdade, o verdadeiro campo físico, ele tem que ser uma flutuação em torno da configuração de mínima energia, que a gente quantiza normalmente, né? Geralmente a gente quantiza o campo todo. A gente pega um lagrangiano, quantiza o campo, impõe as regras de comutação canônica, por exemplo, né? E quantiza o próprio campo, né? Botando aqui a regra de comutação IH cortado e delta 3, delta de direto. Então a gente quantiza o campo, mas nem sempre é possível quantizar diretamente o campo que está no lagrangiano, porque o campo que está no lagrangiano, na verdade, ele pode ter uma parte que é uma configuração de fundo, uma configuração de vácuo. O que a gente tem que quantizar são as flutuações em relação ao vácuo. É exatamente o problema, né, de um oscilador harmônico, né? Você pegar um osciladorzinho harmônico lá, né? Pegar E2 sobre 2N, né? Mais um meio, ficar X2, né? Colocar aqui em termo, sei lá, colocar aqui em termo linear, a gente sabe que a configuração de equilíbrio não é mais x igual a zero. Né? A configuração de equilíbrio, pegando esse potencial aqui e minimizando, a gente vai ter uma configuração de equilíbrio que é x0 diferente de zero. E aí vai ser o que? Vai ser K sobre Xi. E aí a gente vai quantizar não o x, a gente vai dizer, meu x é x0 mais uma flutuação quântica, quer dizer, a coordenada, eu vou quantizar as flutuações em torno da configuração de equilíbrio estático. Então a gente tem sempre que procurar a variável física verdadeira, né, buscando, primeiro de tudo, a configuração de campo e equilíbrio do sistema. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando pego um lagrangiano, que não seja um lagrangiano ordinário, né, assim, normal, esses que eu tirar, Weibull, ou sei lá, Maxwell, Young, é verificar, minimizar a energia do sistema e procurar todas aquelas configurações de campo que minimizam a energia do sistema. Se elas forem não triviais, então o nosso campo físico ele vai ter que ser a flutuação, que a gente vai chamar de campo quântico, é a flutuação em torno da configuração não trivial. Claro, se a gente não quiser quebrar a simetria de Lorentz, né, a configuração de mínima energia, que é a configuração clássica, ela vai corresponder ao valor esperado do vácuo no campo. Então é claro que para evitar a quebra da simetria de Lorentz, como o vácuo tem spin zero, esse vácuo tem spin zero, esse campo só pode ter spin zero. Então só campos escalares, né, podem assumir valores esperados no vácuo de zero. Se um campo vetorial, por exemplo, tem uma configuração de mínima energia não trivial, a gente quebra a simetria de Lorentz, são chamados até de uma categoria de modelos conhecidos na literatura chamada de modelo de Bumblebee. Né, esse modelo do besouro, né, Bumblebee. Esses modelos Bumblebee que foram estudados lá no grupo do indiano, do Koseletsky, né, e aqui no Brasil estão sendo estudados, nós temos colegas brasileiros que trabalharam no modelo Bumblebee, sobretudo o Petrov, que teve aqui, o Petrov é bem fissurado nesses Bumblebee loucos, né. Então esses modelos são modelos em que campos vetoriais, por exemplo, um bóson vetorial ou um bóson tensorial adquire valor esperado no vácuo não zero. Então, vamos dizer assim, tem um campo de natureza vetorial que tem configuração de mínima energia não zero. Isso significa, então, que há uma quebra da simetria de Lorentz, porque eu não vou ter mais que esse campo aqui tem spin 1 e esse objeto aqui tem spin 0, quer dizer, o spin aqui é 1. Então, 1 não sendo ortogonal a 0, isso aí, a simetria de Lorentz me impõe que categorias de spins diferentes, que são representações irredutíveis diferentes do SO3, né, ou do SO13, elas sejam ortogonais. Quer dizer, quando eu quebro essa ortogonalidade, eu estou quebrando a simetria de Lorentz. Lorentz implica nisso. Isso aqui tem que ser 0 se o spin for 1. Se isso aqui é diferente de 0, porque nós estamos, na verdade, quebrando Lorentz. Então, esses modelos, né, não estou considerando eles aqui, no modelo padrão, nós não temos quebra da simetria de Lorentz, modelo padrão normal. Tem o chamado SNE, o modelo padrão estendido de Koseletsky, né, o grupo de indiano. Esse SNE, justamente, ele é a extensão do modelo padrão, é o modelo padrão estendido para incluir quebra da simetria de Lorentz. Mas no modelo padrão
que está sendo testado no LHC, o modelo padrão usual, nós não temos quebra da simetria de Lorentz. E aí então nós estamos desconsiderando a possibilidade de campos que não sejam escalares, né, terem configuração de mínima energia não trivial. Então, para nós, só os escalares vão poder quebrar a simetria espontaneamente, sem quebrar a simetria de Lorentz. Então, o que a gente observa aqui, a gente tem esse campo, então a gente vai ter que buscar a configuração. Esse campo é complexo. Então, a pergunta é, eu posso fixar a minha configuração, dizer o seguinte, desses dois campos aqui, quem vai, quer dizer, o módulo, na verdade, o módulo de φ0, né, que é raiz quadrada de φ0 ao quadrado, mais que φ0 ao quadrado, pegando uma configuração de campo agora. Então, isso aqui é que é ver. Então, eu posso dizer, posso escolher, tem a escolha, né? Quer dizer, como eu tenho um conjunto infinito de vácuos degenerados, eu posso escolher meu vácuo, de repente escolher o vácuo, escolher uma configuração de mínima energia, e a gente pode escolher, então, o φ0 como sendo V, que é o valor esperado no vácuo, aquele valor que eu coloquei lá, quer dizer, todo o valor esperado no vácuo do campo está no φ0, a configuração de mínima energia do campo, e o φ0 vai ser 0. Então, é uma escolha. Toda a teoria de campo, né, ou toda a mecânica quântica tem que ter um estado fundamental. Não existe mecânica quântica sem estado fundamental, porque senão o sistema não se estabiliza. Então, escolhemos um ground state, uma configuração de mínima energia, que é essa. Bom, então, essa configuração de mínima energia aqui, ela, observando bem, ela não é invariante. A simetria, né, a simetria é essa simetria, a transformação de simetria do Lagrangiano é aquela ali. Mas se eu fizer essa transformação em cima do estado de mínima energia, ela não vai ser zero. Porque esse campo aqui, quer dizer, o φ0 é um V. Então, se eu fizer uma transformação de fase aqui, isso aqui vai levar para um outro V. Vai mudar o vácuo, sai do vácuo. Então, o Lagrangiano é invariante, mas o vácuo não é invariante. Então, a gente chama isso de uma quebra espontânea da simetria ou de uma simetria escondida. A simetria do Lagrangiano existe. O que não tem é o vácuo que não me deixa ver. Os estados físicos é que não vão me deixar ver. Nós não vamos ver essa simetria em termos de degenerescência. Nós vamos ver o resíduo dessa simetria em termos de relações entre os parâmetros do modelo que está sendo, ou do sistema, né, cuja simetria é quebrada espontaneamente. Então, o que a gente vai observar aqui? Então, o nosso ground state é esse aqui. É Q0 igual a V, X0 igual a V. Vamos fazer uma transformação de gauge em cima desse estado aqui. Então, vamos fazer uma perturbação de gauge, que eu digo gauge local, uma perturbação, uma modificação induzida pela transformação de simetria em cima desses campos. Então, se nós pegarmos essa configuração aqui, nós vamos ter que o delta aqui vai ser menos alfa X0. E o meu delta Xi vai ser alfa Q0. Mas o Q0 é V. Então, o que eu estou fazendo é, vamos perturbar o nosso sistema. Vamos fazer uma transformação do vácuo. Então, quando eu fizer essa transformação, eu vou gerar, quer dizer, o delta Xi, o delta aqui é zero, porque o X0 é zero. Então, vamos ver que isso aqui é zero. Então, o delta aqui é zero. Então, esse cara aqui, ele é invariante. Essa configuração, ela é invariante. A quebra da simetria está vindo para cá, porque se 0 é zero, mas quando eu faço uma perturbação, eu ganho uma flutuação que não é zero. Então, é esse cara aqui, né, que está gerando uma perturbação que se deve a esse valor esperado no vácuo aqui. Quer dizer, isso aqui sendo um parâmetro constante, né, nós estamos falando de uma simetria global. E o V sendo um valor esperado no vácuo, que é um valor constante também, essa grandeza aqui é uma grandeza constante. Então, quando a gente perturba o sistema, faz uma perturbação pequena no sistema, em torno desse vácuo, eu gero uma espécie de uma flutuação. Esse vácuo está flutuando. Não na parte real. A parte real é justamente a parte que quebrou a simetria. Isso aqui que é diferente de ser. Então, é esse cara aqui que gerou, que eu joguei toda a quebra da simetria nessa componente. Mas ela é invariante. Quem varia a partir dela é a outra componente.
Então, essa componente aqui, ela é uma componente constante. Então, imaginar que um campo constante é um campo que teria um comprimento de onda infinito. Portanto, é um campo no limite de comprimento de onda infinito, né? Uma coisa de comprimento de onda infinito, é algo que tem frequência zero. Então, esse campo aqui é um campo que teria uma frequência zero. Frequência, a gente pode imaginar, frequência está associada com energia, que é massa. Então, isso aqui estaria dizendo para nós que realmente o sistema deve apresentar uma oscilação, quer dizer, uma flutuação que tem um comprimento de onda infinito. Portanto, né, vou colocar assim, a frequência tende a zero. Se o comprimento de onda é infinito, a frequência tende a zero no limite do comprimento de onda, de vetor de onda que tende a zero. O vetor de onda é o inverso do comprimento de onda. O comprimento de onda é infinito, o vetor de onda, o número de onda tende a zero e a frequência tende a zero. Então, isso aí, se a frequência tende a, se o número de onda tende a zero, quando a frequência tende a zero, do ponto de vista relativístico, é a energia tendendo a zero, quando o momento tende a zero. Se a gente faz a relação onda-partícula, né? Então, isso aqui estaria dizendo que tem alguma coisa que tem massa de repouso zero, já que a energia tende a zero, quando o momento tende a zero, o objeto não deve ter massa de repouso. Então, esse cara aqui vai ser o nosso bóson de Boltzmann. Aparece uma excitação que tem que tem massa zero e que tem spin zero. Claro, porque ele é uma componente de um campo escalar. Então, a quebra espontânea da simetria, como esse parâmetro é um escalar de Lorentz, então a gente vai ter esse cara aqui vai ter spin zero, então é um escalar de Lorentz, esse campo aqui tem spin zero. Então o bóson de Boltzmann ele aparece com massa zero e spin zero. Claro que se esse parâmetro não fosse escalar, como é o caso da supersimetria, na supersimetria o parâmetro que gera a supersimetria não é um parâmetro escalar, é um parâmetro espinorial. Então, se houvesse uma quebra espontânea de alguma coisa que fosse supersimetria, esse parâmetro sendo espinorial, nós iríamos gerar um bóson de Boltzmann espinorial. Então, na supersimetria, o bóson de Boltzmann é espinorial. O bóson de Boltzmann ele vai sempre acompanhar a natureza desse parâmetro. Por enquanto, nós estamos falando de uma formulação abeliana. Numa formulação não abeliana, o parâmetro carrega índice, que carrega o índice da representação adjunta. Então, os bósons de Boltzmann vão estar na representação adjunta de simetria global. Depois, quando a simetria ficar local, os bósons de Boltzmann vão adquirir dinâmica. Vamos ver por quê. E aí eles vão carregar também os mesmos números quânticos que o parâmetro de Gauge carrega. Então, essa é a ideia, né, do chamado teorema de Boltzmann. Basicamente é isso. A gente observa que o campo que quebra a simetria, que é esse aqui, não é ele que gera o bóson de Boltzmann. O bóson de Boltzmann é gerado pelos campos espectadores, pelos outros campos que estão com ele, mas que não quebram a simetria. Então, sempre a simetria vai ser quebrada, né? Aonde vai aparecer uma flutuação que depende do valor esperado do vácuo do campo escolhido. Então, daqui a pouco a gente vai fazer o exemplo SU2, vai ver que isso aí também persiste. Então, a ideia é essa. Então, a gente identifica o bóson de Boltzmann por aqui. Agora, claro, se a simetria for local, então a gente coloca, quando a simetria se torna local, a gente introduz aqui a derivada com variante de Gauge. Então, a simetria agora ficou local. E aí, vou botar aqui, né, essa simetria ficou local, essa derivada ficou variante, está dando para nós, né? Aqui é a constante acoplamento de Gauge, tá? Bom, e aí a gente sabe que a transformação, né, essa transformação aqui, é uma transformação que está associada, né, a essa transformação do campo de Gauge. A transformação do campo é essa aqui, e a transformação do campo de Gauge, a linha mi, a mi, temos 1 sobre G, dv alfa. Acho que é isso aí. A gente coloca
Não, tá, se eu estou colocando seu G aqui, bota um sobre G. Beleza. Bom, então a gente está vendo o seguinte, o campo de gauge se transforma. E o campo de matéria também está se transformando. Agora a simetria local. Tudo permanece igual. Quebra espontânea da simetria aconteceu. A única novidade agora é que a gente tem alguém mais no modelo que também tem a transformação de gauge e que está percebendo a geração desse vácuo. Então, isso aqui não muda. A transformação é a mesma transformação de fase. Só que essa fase agora é local. E fica um alfa de x de si. Um alfa de x, aqui de x, os campos são locais. E o parâmetro de gauge também é local. Então, quando eu fizer essa pequena perturbação em torno do vácuo, de novo vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ter a variação do campo de gauge, agora nós não temos só a variação dos campos escalares. O campo, quando a gente faz uma pequena transformação de gauge, uma perturbação de gauge, o meu campo de gauge varia. O y sobre g, d alfa. O nosso parâmetro aqui, o nosso campo aqui, ele vai sofrer uma variação em torno do vácuo. Quando eu perturbar o vácuo do sistema, eu vou gerar um delta aqui, eu estou no vácuo, então a perturbação do vácuo. Então aqui é zero, aqui zero é zero, então o delta aqui continua sendo zero, que é quem quebra a simetria. Mas o delta psi é gerado. Quando eu perturbo o vácuo, esse Ki aqui, no vácuo, aqui zero, ele vai ver. Então, o valor esperado no vácuo, então aqui vai produzir um alfa de x vezes v, que é uma constante. Então, o que a gente observa agora é o seguinte, no caso da simetria local, quando nós perturbamos, né, o sistema em torno da configuração de gauge, eu gero uma flutuação que não é mais constante. Depende de x. V é constante, mas o alfa depende de x. Então, essa flutuação não é mais constante, ela não tem mais comprimento de onda infinito. Então, eu não posso mais dizer que o comprimento de onda infinito, que a frequência tende a zero. Então, tem uma perturbação local. Eu posso relacionar, e está tudo amarrado. Quer dizer, a simetria foi quebrada, mas ela está bastante amarrada. Por quê? Porque esse parâmetro que está aqui é esse parâmetro que está aqui. Todo mundo varia com o mesmo parâmetro. Eu posso restabelecer esse parâmetro aqui em função do psi e do v. Então, basicamente, a gente gera uma perturbação. Quando eu perturbo, antes não tinha campo de gauge, eu perturbava o sistema, aparecia só o bóson de Boltzmann, que era isso aqui, era alfa vezes G. Agora, quando eu perturbo o sistema, aparece o bóson de Boltzmann. Só que esse bóson de Boltzmann, na verdade, ele está sendo trazido para cá. O bóson de Boltzmann está aqui. Então, eu, na verdade, estou gerando uma flutuação. Esse bóson de Boltzmann, na verdade, ele se incorpora. Isso aqui é uma coisa longitudinal, que é um gradiente de um escalar. Então, isso aqui não tem parte transversa. Então, se o campo de gauge, né, como a gente coloca, quando a gente coloca a simetria local, normalmente a ação que a gente coloca no campo de gauge, a ação do tipo Maxwell, né, é menos um quarto de FNI ao quadrado, que é algo puramente transverso. Isso aqui, na verdade, a gente pode sempre escrever assim, no meio do AMI transverso, da Lambertiana, AMI transverso. Então, a gente tem alguma coisa puramente transversa. O campo de gauge ele se propaga sem parte longitudinal. Mas agora, quando eu vou estudar o sistema em torno da configuração de equilíbrio estável determinada pelos campos que quebraram a simetria, eu vou observar que meu campo de gauge vai aparecer uma flutuação vetorial no meu sistema e que é puramente longitudinal. Quer dizer, o campo de gauge, né, na configuração de vácuo, o campo de gauge é zero. Quer dizer, o A0 mi é zero. O campo de gauge tem spin1, então ele não vai tomar valor esperado no vácuo. Né? Vocês poderiam pensar, mas ele tem parte longitudinal, em princípio tem spin0. Dentro do spin1 tem um spin0. Na relatividade especial, né? Quando a gente estuda o grupo de nódulos, a gente sabe que esse campo aqui ele tem uma componente escalar, que é o φ, e uma componente vetorial. Então ele carrega o spin0 e o spin1. Spin1, então, por invariância de Lorentz tem que ser necessariamente zero, mas poderia acontecer do spin0 desse campo poder de aquele valor esperado no vácuo, porque 0 com 0 dá 0, que não é ortogonal a zero. Então eu poderia ter esse valor esperado no vácuo. Só que, se a gente olhar bem, esse campo aqui, né, esse campo, esse campo em princípio é o campo AMI de x.
Se nós olharmos isso aqui, quer dizer, no espaço de Fourier, isso aqui tem um momento. Então, a parte de spin zero do campo é a parte longitudinal do campo, né? Ela vem com TI a mim. Essa é a parte longitudinal do campo. Mas, por invariância translacional, como esse campo aqui ele é um campo A de X, isso aqui tem invariância translacional, eu posso sempre colocar esse campo aqui numa posição, numa origem, por exemplo. Então, esse campo aqui, a transformada de Fourier, quer dizer, a componente de Fourier dele longitudinal vai ser zero, porque o momento é zero. Então, não tem como esse spin 1, esse spin 0 se condensar. Então, por invariância de Lorentz e por invariância translacional, porque não tem nada que dependa explicitamente de x, a única dependência de x do Lagrangiano está nos campos. Não tem nenhum parâmetro dependente de x, nenhum objeto externo, nenhuma fonte externa dependente de x. Então, o sistema invariante translacional seria invariante translacional, a componente longitudinal do campo, que necessariamente aqui é proporcional ao momento. Nesse caso aqui, esse campo aqui, a única chance que ele teria de ter valor esperado no barro diferente de zero é se a componente escalar dele fosse, mas a componente escalar dele, a componente longitudinal, é proporcional ao momento, e o momento aqui é zero. Então, por causa da invariância translacional. Então, não tem chance. Então, o único jeito, então isso aqui tem que ser zero. Agora, quando eu perturbo o sistema em torno do vácuo, o A0, o AMI, deixa de ser zero, ele ganha uma flutuação. E essa flutuação incorpora justamente aquele cara que é o bóson de Goldstone. Então é isso que a gente diz, o bóson de Goldstone, ele migra, ele deixa de ser um grau de linearidade independente e ele é engolido, né? Ele migra para a parte longitudinal do campo vetorial. Então é como se, quando você perturba o sistema, você gera uma onda, que é a onda Xi, mas aí o campo de Gauge vem e pega a onda Xi, surfa em cima da onda Xi. Então, na verdade, o que aparece é um campo vetorial com parte longitudinal. E aí, claro, se o campo vetorial tem parte longitudinal, ele vai ter que ter massa. Nós não calculamos a massa aqui, mas se a gente calcular a massa aqui, é só ver que daqui, né, a derivada covariante, quando a gente cruzar esses dois termos, vai aparecer um termo tipo próprio de massa, que vai ser que está aqui, vai ficar V2. Então vai aparecer uma massa do campo de Gauge, né? A massa do campo de Gauge vai ser G2, V2. Mas aí a gente já sabe, tem que ser massivo mesmo, porque a simetria, antes de eu fazer esse cálculo, antes de eu substituir tudo no Lagrangiano e gerar massa, eu já sei que ele vai ter que ser massivo, porque a própria simetria está me dizendo que ele vai ganhar parte longitudinal, e a parte longitudinal é o que seria o bóson de Goldstone na simetria global. Então esse é, vamos dizer assim, o resumo da história, né? Muito bem, então esse é o caso abeliano. Então a gente percebe que o campo que quebra a simetria, ele não é o bóson de Goldstone. O bóson de Goldstone são os parceiros dele que não quebram a simetria. E aí, eles não quebram, no caso local, eles não quebrando a simetria, eles vão ser ondinhas que vão ser absorvidas pelo campo de Gauge. Obviamente, no caso não abeliano, aqui eu tenho um parâmetro alfa A, né? Eu tenho alguma coisa, quer dizer, os nossos parâmetros são a gente vai ter parâmetros alfa A e esses parâmetros alfa A também vão estar aqui. Então, na verdade, os bósons de Goldstone vêm diretamente para cá. Vamos pegar o caso dessas duas para a gente ver melhor. Mas esse é o primeiro ponto, tá? Só para a gente lembrar que os bósons de Goldstone agora se alojam na parte longitudinal do campo vetorial. Então, a parte longitudinal, se eu tivesse campo vetorial, esse bóson de Gauge polarizado longitudinalmente, a parte longitudinal dele é o conjunto daqueles que seriam os bósons de Goldstone. Então, a física ligada à interação de bósons vetoriais longitudinalmente polarizados é, na verdade, uma física ligada à interação de bósons, daqueles que seriam bósons de Goldstone. Então, essa que vai ser depois, a gente vai ver que vai ser a modelagem do modelo de cima não linear. Por enquanto, aqui é tudo abeliano, nós não estamos falando de uma linearidade nesse sentido. Vamos pegar agora a mesma situação no caso de uma simetria SU2. Dá para fazer isso na supersimetria? Dá para fazer isso na supersimetria também. Só que na supersimetria, como eu falei com vocês, como esse parâmetro aqui é espinorial, eu não vou ter bóson de Goldstone, eu vou ter Fermi de Goldstone. E aí o Fermi de Goldstone, ele vai ser
Quando isso aqui tiver spin, isso aqui tem spin 1, isso aqui é DMI. Isso aqui agora vai ser um ferro-ferro. Então você vai ter alguma coisa, como se o teu campo de gauge agora ele tem um índice de Lorentz, um índice vetorial de Lorentz, mas ele vai ter um índice espinorial. Então você vai gerar um objeto massivo agora que não tem spin 1, mas que tem spin 3 vezes. Então é esse que é o gravitino. Então, na supersimetria, quer dizer, o gravitino, que é sem massa, ele é o único que pode absorver o Fermi de Boltzmann. E aí ele se torna massivo porque ele ganha parte longitudinal. Tá? Então esse discurso ele é transposto para a supersimetria, para a supergravidade normalmente. Por quê? Só que em vez de eu fazer uma transformação de gauge assim, uma transformação tipo Young-Mills, o que eu vou fazer é uma transformação de supersimetria. A transformação de supersimetria, ela tem um parâmetro espinorial acoplado a uma carga espinorial. Então, isso aqui vai ser a transformação de Susy. Esse parâmetro é como se fosse um alfa barra, que um parâmetro espinorial, uma carga espinorial. Então, esse parâmetro é que vai aparecer aqui. Então, tudo, né, quando eu fizer a transformação, quebrar a simetria, né, um escalar, algum escalar, vai quebrar a simetria. Mas aí, o modo que vai ser produzido a partir desse escalar vai carregar um índice espinorial. Então, eu vou ter um Fermi. E aí, esse Fermi, quando for absorvido pelo campo de gauge, ele vai, na verdade, só pode um jeito de eu combinar um vetor com um espinor é tendo um espinor vetor. Então, na supergravidade, o campo de gauge da supergravidade, o campo de Young-Mills da supergravidade é um campo de spin 3 meses, chamado campo de Harita-Schwinger. Então, ele é o campo de spin 3 meses e é ele que vai absorver o Fermi de Boltzmann, que vai ficar macio. Então, é o mesmo discurso, só que você sai do spin 1 e passa para o spin 3 meses. Mas e se a SUSY for global em vez de local? Então, aí não tem gravitino. Os ferros de Boltzmann vão abundar lá. Abundar. E quantos que eu conto aí? Porque quando a gente tem nesse caso, a gente conta por cada gerador quebrado, assim. Se a SUSY for, sei lá, um gerador só, então só quebra um gerador de SUSY, só vai ter um ferro de Goldstone, é isso? É, sim, você vai ter só um ferro de Goldstone. Agora, se você tiver, vamos dizer assim, uma abundância maior, quer dizer, se o teu multiplate que quebra a supersimetria também tiver um índice interno, se ele não for um singlet de algum grupo de gauge global, então vai ser um só ferro. Agora, se você pode ter uma família de ferros também, se você tiver associado a simetria, a supersimetria, uma simetria global, não abeliana. Bom, então é só isso que eu queria chamar a atenção, né? Como identificar, como a gente pode sempre olhar da onde vai sair o bóson de Hooker. Sempre a gente tem que olhar as transformações de gauge e aí verificar. A gente tem um vácuo, né? E verificar, a partir desse vácuo, eu vou fazer uma variação de simetria em cima desse vácuo, da configuração de vácuo. E aí, as configurações que forem diferentes de zero, ou seja, não são estáveis, né? Eu faço a transformação de simetria, ela muda, são elas que vão gerar os bósons de gauge. Esse aqui é um bóson de Wilson, isso a gente está falando, porque eles vão ter massa nula, a gente pode depois calcular, a gente dizer, pelo cálculo do Lagrangiano, que a massa sai nula, né? Não precisamos nem fazer o cálculo do Lagrangiano. Por quê? Porque eles são objetos com comprimento de onda infinito. Então a frequência tende a zero quando o vetor de onda tende a zero. A relação de dispersão, então, é tal que, para o momento zero, a energia é zero, a massa de repouso é zero. Então, vamos lá, que a gente estava querendo chamar a atenção. Vamos pegar agora o caso de uma simetria de uma mediana, só para a gente ver, fazer um pouquinho desse discurso. Nada vai mudar, vai ficar tudo igual, só para botar aqui. Então, agora no campo, né? Vamos dizer que eu tenho um campo do Blake. Então, vamos dizer que a gente tem um grupo SU2 e que eu esteja falando de um campo que é um dublete, do grupo do grupo de simetria, a global ainda. Vou voltar ainda para a simetria global, de novo global. Pegar uma simetria não abeliana global. Pode ter esse I aqui, que seja um dublete de SU2. Na verdade, é interessante se a gente olhar para um triplete depois, né? A quebra da simetria ela vai depender muito do multiplate que quebra a simetria. Nesse caso aqui, nós estamos pegando um dublete. Então, esse dublete aqui, agora, em vez de ter. Nossa, tem isso aqui, né? Mi. Vou ter mais complexo conjugado. Eu vou ter aqui o conjugado hermitiano, que esse vetor é um vetor coluna. Então, esse aqui é um vetor linha vezes o meu vetor coluna. Vou colocar o meu fio nessa forma aqui, né?
tem um φ1 complexo e um φ2 complexo, dois componentes complexos. Então aqui vai ter quantidade aqui, quantidade aqui ao quadrado. É isso. De novo, quebrando a simetria, nada vai mudar aqui, só que aqui a gente veja que o módulo de φ0, a gente vai ter a mesma coisa, o mesmo parâmetro, n2 negativo, lambda positivo, e aqui a gente vai ter que o módulo de φ0 vai ser a mesma coisa. Raiz quadrada de menos n2 sobre lambda. Só que agora o módulo de φ0 é módulo de φ1 ao quadrado, mais módulo de φ2 ao quadrado. Né? Então o nosso campo φ, vamos escrever o nosso campo φ assim. O nosso campo φ tem uma parte, ele é um complexo, né? Se o φ1 é um complexo, vamos dizer que ele seja aqui um campo Q mais X. E que aqui embaixo seja um campo, sei lá, um campo ρ mais I então nós temos um duplete de campos complexos, que são 4 campos reais na verdade. Então é claro, o módulo de φ0, né? O módulo de φ0 ao quadrado vai ser φ2, né? Mais c2 mais ρ2 mais τ2. O módulo de φ0 é raiz φ0 dado, quer dizer, isso aqui é φ0 dado. É a configuração de ground state, é a configuração de mínima energia que esse sistema pode ter. De novo, né? O campo tem que ser, para ter mínima energia, ele não pode ter nem dependência temporal, nem dependência espacial. Então, a configuração de mínima energia ela é constante no espaço-tempo. E ela vai ser mínima à medida que esse potencial aqui vai ser mínimo. Para minimizar o potencial, né? Quer dizer, vai minimizar esse potencial em relação ao módulo de φ, e aí sai essa relação. Mínimo, né? Então, de novo, a gente tem que escolher um ground state, escolher o mínimo. Eu posso ter vários, infinitos mínimos aqui. Isso aqui vai ser igual a V2, né? De infinitas maneiras, né? Mas a gente vai escolher uma configuração. Vamos escolher a configuração padrão. Normalmente a gente escolhe, podemos escolher essa componente aqui. Então, vamos tomar a nossa configuração de vácuo, como sendo essa aqui, 0, mais I. 0, ρ 0, mais e tal 0. E aí vamos escolher tal, vamos escolher Q0 igual a X0 igual a tal 0 igual a 0. E vamos colocar toda a configuração de mínima energia em cima do ρ, que é a parte de baixo, tá certo? Então ρ 0. Vou fazer a transformação de simetria. Essa simetria global agora é uma simetria global não abeliana, estou falando do grupo SU2, aqui. Então nós vamos ter os geradores, são as matrizes de Pauli sobre 2, os geradores do duplete. Então as minhas matrizes, vou botar aqui a transformação de gauge é essa aqui, linha exponencial, né? E vou colocar aqui os parâmetros da transformação, e aqui sigma sobre 2, atuando em φ. Então isso aqui é a transformação dos campos, a transformação SU2 dos campos, né? Vamos fazendo a transformação no vácuo. Se eu pegar essa transformação aqui, então vamos pegar essa transformação aqui, quer dizer, o vácuo é 0 V. É claro que essa matriz aqui, atuando no vácuo, não vai deixar o vácuo invariante. Então, só olhar aqui as matrizes que nós temos aqui, vamos colocar isso aqui. Isso aqui seria, botar assim, vamos expandir isso aqui em identidade, mais I sobre 2, vamos botar assim, I sobre 2, alfa A, sigma A, mais os termos de ordem superior, né, vezes φ, atuando no 0 V. Vou colocar isso aqui agora no vácuo, que 0 linha, né, então a transformação do vácuo. Então, quando a gente vai ter esse termo aqui, a identidade atuando aqui, vai ter isso, mas essa matriz aqui, o que é essa matriz alfa A, sigma A? Essa matriz aqui é alfa 3, alfa 1, menos I alfa 2, alfa 1, mais I alfa 2, menos alfa 3. Então, quando essa matriz aqui atuar no vácuo, por exemplo, esse termo aqui vai bater no vácuo, vai dar diferente de zero. Então, isso aqui, claro, que vai ser diferente. Então, o vácuo não é invariante, obviamente, o vácuo
tá? Não é imparidade. Mas vamos fazer a transformação infinitesimal do campo, vamos colocar o VAR. Vamos ver que as ondinhas que a gente pode gerar a partir de uma pequena perturbação em torno do VAR. Fazer perturbação sempre. A gente vai ter, então, na verdade, delta φ, não é o delta φ0, não, agora é o delta φ. O nosso delta φ, ele vai ser, eu tinha chamado aqui o que? Delta φ mais I delta xi, delta O, mais I delta τ. Fazendo uma transformação infinitesimal dos meus campos. Então isso aqui vai ficar I sobre 2, alfa A, vou botar já essa matriz aqui direto. Vai ficar aqui alfa 3, alfa 1 menos I alfa 2, mais I alfa 2, menos alfa 3. Isso aqui atuando então no φ1, mais botar φ. Mais e tal. E depois, claro, considerando, desprezando os termos de ordem alfa, vamos fazer uma transformação infinitesimal dos campos, tá? Então vamos lá. Então vamos ter aqui isso aqui, vamos fazer esse cálculo rapidinho. Legal, esse vetor coluna vai ficar alfa 3 vezes Q mais X. Depois alfa 1 menos I alfa 2 vezes O mais I tal. Vamos fazendo esse vetor coluna, tá? Deixando esse I sobre o aqui. E aí depois vamos ter alfa 1 mais I alfa 2 vezes alfa 1 mais I alfa 2 vezes Q mais X. E depois menos alfa 3 vezes O mais I tal. Então essa é a transformação infinitesimal. Então vamos ver quem vai ser o delta aqui. Delta aqui é a parte real da componente superior. Então eu tenho esse I sobre 2. Então vamos pegar tudo que tem parte imaginária aqui. Quer dizer, aqui eu vou pegar tudo isso aqui, quer dizer, toda essa parte imaginária que vai sair aqui, vai multiplicar pelo I, vai ficar real. Então vai me dar a parte real da então, o delta aqui. Então o delta aqui vai ter esse fator 1,5. Então vamos ver. Vamos botar esse. O sinal também, né? Oi? Já bota o sinal ali fora também, que vai dar I com I, vai dar um sinal de menos, né? Pra gente não esquecer. Aonde é que? Quando a parte, aqui. a parte imaginária batendo I vai dar um menos. Eu vou tentar sair. Quando bater aqui vai dar um menos e quando bater aqui vai dar um mais, né? E aqui tem esse. Vou botar tudo para eu mesmo me perder. Vocês que estão olhando aí, vão me corrigindo, por favor. Então vamos botar aqui. Delta aqui. Então já botei o fator meio aqui. Então delta aqui vai ser tudo que tem aqui de imaginário. Então, por exemplo, esse alfa 3i vai estar multiplicando esse menos I alfa 2. Então, menos I me dá 1, assim, o fator meio vai ficar alfa 3i vezes... Acho que não, somando. É melhor, que bom. Então, é só esse aqui, só esse I. Esse I crescido é menos 1, vai ficar menos alfa 3si. Então, vamos corrigir o sinal de fora, tá? Menos alfa 3si. Daqui só sai isso. Daqui a gente vai sair, esse pedacinho aqui, vai sair então menos alfa 1 tal, Mais alfa 2 mais alfa 2, obrigado. Vai falando. Então isso é só o delta aqui. Vamos fazer agora o delta xi. Então a gente tem esse I aqui, vamos pegar só as partes reais aqui, né? Então vai ficar alfa 3xi, isso? Sempre fator meio. Vocês podem então, jogando aqui, alfa 3, é o que? Alfa 3 e alfa 3 vezes Q. Ah, depois? alfa 1 rho. Mais alfa 1 rho? Isso, mais alfa 1 rho. Mais alfa 2 tal. Mais alfa 2 tal. Isso tá certo. Certo? Brinquem aí. Eu vou seguir vocês, tá? Eu estou de costas, toda hora eu fico vendo, vocês estão vendo, vê se tem de longe é mais fácil. Não, tá? Muito mais. Não, você tem ideia. Eu toda hora fico assim, assim mesmo erro, né? Já estou ficando, gente, já estou ficando. Vocês sabem que é igual orquestra, né? O cara que é primeiro violino, isso não é verdade. Sendo do lado do maestro, manda direto. Ele vai fazendo 60 anos, ele já vai para a terceira estante. Quando você olhar, ele está de cabelo branco lá no último estante tocando. E o garotinho que está lá na frente agora, os fala, do lado do maestro. Então é sempre assim, depois que o cara faz 50 anos, já começa a nova orquestra. Tem gente até que sai.
Tem gente ou muda de violino para viola, porque a viola é mais grave, mas é um problema, a idade. E aqui eu já estou me pegando em várias aulas, assim, botando uma coisa onde não tem, tirando, eu já estou saindo, já tem que ir para as estantes mais inferiores. Na verdade é porque o quadro é grande e você não usa óculos, né? Não, cara, é velhice. Tem que assumir, está na vez de vocês aí agora ser o primeiro violino. Fala aí. Tem o fator do lado de alfa 2, da primeira linha aqui, não? Seria... Aonde aqui? Tem, esqueci de colocar. Tá vendo? Olha, eu estou falando para vocês. Eu botei no dois caderno, gols, né? em cima de- É, isso mesmo. Obrigado. Escrevi no caderno e não vi que estava faltando muito. O flautista ainda continua. Mas o violino não dá bem as notas agudas, você perde o ouvido, cacete, você vai lá para trás da orquestra, quando não sai da orquestra, começa a desatinar muito. Vamos lá. Você pode ver que as orquestras, geralmente o pessoal mais novo está mais na frente, né? Dificilmente tem um velho na frente. Vamos lá então, pessoal. Pegar agora, vai ditando para mim aí, quem puder. No meio, agora o delta roll, quer dizer, a parte real da parte de baixo. Então o quê? Vamos começar pelo final que é mais fácil. Pegar e usar na parte real, tudo tem I. Aqui embaixo. Menos que Alfa 2. Todo mundo Alfa saiu. 3 tal. Alfa 3 tal, ok. Não começa Alfa 3 tal, todo mundo concorda com Alfa 3 tal. Alfa 3 tal, todo mundo concorda. menos que alfa 2 Menos que alfa 2 aqui? Menos alfa 2 aqui? Então tá, todo mundo concorda? alfa 1 menos alfa 1 que... Sim. Não, que sim, foi mal. Menos Alfa 1 que C. alfa 1. Então isso aqui é o delta ou a variação da parte real. Porque agora a gente tem que pegar o delta tal. Veio o Edson. Ele pega sempre meus erros, sempre tem alguém que me corrige. Aliás, sempre tem alguém. O filho sempre me corrigiu bastante. E o Gustavo também. Meu Deus, passar pelos olhos daquele lince. Meu Deus, Gustavo é um lince. Mas só fica tranquilo que quando ele deu o curso dele, eu paguei tudo que Ah, ele é faz. E agora a gente tem que arranjar alguém para quando Dória for dar aula, sentar aqui, ele vai dar aula no verão, em qual lugar? Vou pagar um menino moleque para sentar na primeira fileira e fazer tudo que ele faz comigo há 30 anos. Desde que eu conheço o Dória, eu acompanho as perguntas dele. Na entrega eu fiquei. Uma vez ele foi fazer a entrega e foi dizer que o professor Salan roubou o Nobel. Olha essa. E Salan Levou o ouro, mas né? não trouxe a mercadoria. Levou o ouro, Ele mas pegou a não grana, trouxe. mas não trouxe o ouro. E aí, cara, o que você acha disso? Cacete, o que eu sou eu? Na época eu já estava terminando o doutorado, medo danado. E aí, um dia ele me perguntou se a supersimetria era uma simetria gay. Ainda estava um pouco antes desses movimentos mais. Igual, eu falei, olha, isso aí está processo, né? Aí eu expliquei para ele, sim, a supersimetria ela é bissex. Ela pode ser trans, ela pode ser tudo. Então, eu pergunto, agora eu vou arranjar alguém para a escola, ele vai dar um curso na escola de verão. Vamos pegar uma pessoa aí, vou dar uma bolsa. Em uma semana. Vai ficar falando. Então, aonde eu vou, a figura mais importante do professor global é o Dória. O Tião pode dar 1000 aulas, eu posso dar 1000 aulas. As pessoas perguntam, que professor? Aquele professor. Quando ele não vai à aula, fica tão triste, fica tão monótono. É o Dória. Falei para o Dória, é a aula mais famosa. Fica ótimo, a aula não fica maravilhosa. Falei, Dória, você é a pessoa mais famosa do professor global. Eu fui no Piauí, uma vez perguntada, fui no Acre perguntada pelo Dória. Assim, a gente dá aula para o Tião, a gente está em última prioridade. A estrela do professor global é o Dória. Vamos lá. Essa foi boa. Digita para mim um delta tal aí, por gentileza. Delta tal vai ser a Delta parte tal é puramente alfa imaginária, um, né? Alfa 1 que C, ou perdão, alfa 1 que. Alfa 1 kit. Então vamos dizer assim. Alfa 1 kit. Menos alfa 2 que C. Menos alfa 2 kit. Tem que olhar pra frente, peraí. Menos alfa 3 tal. Menos alfa 3 tal. Então, essas são as variações do campo, né, sob uma simetria SO2 global, as variações das componentes do campo φ, que
quebra a simetria. São as variações dos campos. Agora vamos pegar essas mesmas variações, vamos aplicar essas variações no vácuo. Então isso aqui é a variação dos campos. Vamos agora para o vácuo. O vácuo tem Q0 igual a zero, a configuração de vácuo é Q0 igual a zero, Psi0 igual a zero, Rho0 igual a V e Τ0 igual a zero. Então, olhando o vácuo, vamos botar aqui, delta a partir do vácuo. Agora, se eu particularizar isso tudo aqui para o vácuo, vou botar tudo vácuo, pessoal, vai ficar bem claro. Fiz primeiro para campo, tudo isso aqui varia esse campo. Agora eu vou aplicar as mesmas transformações na configuração de vácuo. Então é tudo zero aqui. E aí, só lembrar, se 0 é 0, Professor, oi? tem alfa 3 tal aparecendo duas vezes, Aonde? tanto no delta Rho quanto no delta Tau. Alfa 3? É O delta Rho tem um alfa 3? Tau. É isso. E é o último termo também do delta Tau. Aqui, né? É, Alfa 3 tal. Certo? Porque isso daqui é. Aqui, ó, esse alfa 3 é alfa 3 Rho, não é? aham. É alfa 3, É alfa 3 Rho. estamos errados. Não estava errado. Então, Tem mais algum que tenha visto? Ah, eu sou péssimo para ver índice. O Lince da Paraíba. O Lince de Campina Grande. Então vai lá, isso aqui estava Rho. Então corrijam aí por gentileza, agora eu vou botar Rho 0. Entendeu? Obrigado. É muito importante. Então, se 0 é 0, Τ 0 é 0, agora Rho 0 é V. Então isso aqui vai ficar 1 meio de alfa 2 V. Delta Xi. Q0 é 0. Rho 0 é V. Então 0 é 0. Então isso aqui vai ficar 1 meio de alfa 1 V. O Rho 0 é V. Nós tomamos esse vácuo. Nós escolhemos essa configuração de vácuo. Vamos ver o delta Rho. Ó, Τ0 é 0, Q0 é 0, Psi0 é 0. Então isso aqui é 0. Então o Rho não varia. Ele que quebrou a simetria e ele fica invariante. E agora aqui o Q0 é 0, o Psi0 é 0, e aí vai ficar menos 1 meio de alfa 3V. Então o que nós estamos observando? Nós geramos 3 flutuações não zero. 3 flutuações não triviais. Nós geramos um delta aqui, geramos um delta Xi e geramos um delta tal, todos não triviais. E o delta Rho é 0. Então o carinha que quebrou a simetria, quem adquiriu aquele valor estelar. Por quê? Porque aquele valor estelar no vácuo é o estável, é a configuração de mínima energia. Então aquela configuração que estabiliza o sistema. Por isso que quem escolhe o vácuo, o campo que determina o vácuo de mínima energia é aquele campo estável. Ele resiste às chacoalhações de simetria. Agora, quando eu dou uma chacoalhadinha no sistema, os outros campos que não têm a configuração estável, porque 0 não é mínimo de energia. O mínimo de energia é V, é um valor não trivial. Então, aqueles campos, eles variam, eles sentem a variação. De fato, a gente então quebrou a simetria SU2, que tem 3 geradores, e a gente gerou 3 bósons de Boltzmann. Então, os 3 bósons de Boltzmann. Claro, se eu escolher esse vácuo, aí eu poderia dizer, tarefa, escolha o vácuo superior, por exemplo, faça Q diferente de 0, ou faça Psi diferente de 0. Escolha um vácuo, porque a gente tem que escolher um vácuo. E aí, ou então pode também escolher uma combinação linear. Posso botar V0 sobre raiz de 2. O que é importante é que o módulo de Φ0 ao quadrado seja V2. Eu poderia colocar um V sobre raiz de 2 aqui, um V sobre raiz de 2 aqui. Só que em vez de você encontrar esses bósons de Boltzmann, vocês vão encontrar combinações lineares desses objetos. Então, o que é importante é que vocês vão encontrar 3 bósons de Boltzmann. Então, nós quebramos a simetria SU2, que tem 3 geradores, né? E essa simetria SU2 que foi quebrada, ela gerou, então, como ela tem 3 geradores, ela gerou 3 bósons. E vocês podem observar, esse parâmetro aqui veio com alfa 2, esse bóson aqui veio com alfa 1, e esse aqui veio com alfa 3. Então, mostrando, porque se vocês poderiam dizer, mas de repente a simetria não foi toda quebrada, sobrou um subgrupo da simetria. SU2, afinal de contas, tem 3 geradores. Eu poderia ter deixado alguém sem quebrar, mas aí a gente está vendo que todos os parâmetros estão aparecendo. Então, eu tenho bósons de Boltzmann associados aos 3 parâmetros. O alfa 1 está ligado ao gerador sigma x, o alfa 2 está gerado ao gerador sigma y, e o alfa 3 que está associado ao gerador sigma 3. Então, todos os 3, né,
geradores, né? De qualquer maneira, o que a gente pode observar é o seguinte: se nós pegarmos a matriz sigma x, que é 0, 1, 1, 0, e nós aplicarmos ao vácuo, que é 0, v, ó, ela vai sigma x vezes o vácuo, está dando diferente, né? Então, esse gerador não deixa o vácuo invariante. Ele modifica o vácuo. Se eu fizer a mesma coisa com sigma y, que é 0 menos i 0, também, ele também deixa, ele também é diferente de 0. Se eu pegar o sigma 3, que é 1, 0, 0 menos 1, esse cara aqui também. Então, todos os três geradores, então, todos os três sigma i's aplicados ao vácuo, dão diferente de 0. Ou seja, eles modificam o vácuo. E um desses três geradores deixa o vácuo invariante. Então, eu quebrei os três geradores, quebrei as três simetrias, não sobrou nada. O alfa 1 está aqui, o alfa 2 está aqui, o alfa 3 está aqui. Eu vou deixar uma tarefa para vocês, que vai ser o seguinte: considerar a mesma simetria S2. Só que ao invés de trabalhar com um duplete, vocês vão trabalhar com um triplete. Vou botar um triplete de S2. Faz o mesmo exercício. É interessante que se a gente tivesse, quando tem a quebra eletrofraca, né, você olha para os geradores e eles não deixam o vácuo invariante, mas mostram uma determinada combinação linear. Uma determinada combinação linear deixa o vácuo invariante, exatamente. Que você tem aqui você tem a hipercarga. Aqui você não mais consegue um gerador, fazer. né? Exatamente. Aqui qualquer combinação linear não vai conseguir, porque os geradores são muito deslocados, né? Bom, então vou fazer a seguinte tarefa. Quem quiser treinar um pouquinho isso. A tarefa, vou fazer o seguinte, talvez eu tenha chamado.